Oi, gente, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do Papo Aberto. A gente aqui com essa edição maravilhosa. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara Angra dos Reis. Deixa eu ver as horas aqui. 11 horas praticamente. Um bom dia a você. Você que está preparando o seu almoço, você que está no trabalho, você que está me assistindo não sei da onde, do seu trabalho, de casa, não importa. O meu muito obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom tê-la e tê-la acompanhando a gente aqui. Você que me acompanha pelo 514, você que me acompanha pelo 21.5, não importa se é analógico ou se não é, se é digital, ou pelo canal também da TV Câmara, muita gente me acompanha as reprises aqui do programa Papo Aberto, e esse programa hoje traz um tema especial hoje, hein? Você que também, eu tô com a minha live aqui do Instagram aberta. Muito obrigado ao carinho das pessoas que estão nos acompanhando. Eu estou ao vivo pelo canal da TV Câmara. Você que está no Instagram me acompanhando, meu muito obrigado. Agradecer a todos os vereadores de Angra dos Reis, na pessoa da mesa executiva também o vereador Rubim Metalúrgico, enfim, a todos que nos assistem e nos acompanham aqui. Hoje não é diferente, mas hoje o tema é um tema para a gente fazer aí uma reflexão. Eu tenho visto muito relatos de mulheres, né, que sofrem violência intrafamiliar, seja física, ou seja psicológica, moral, enfim, vivem essa dura realidade que não é de Angra dos Reis, mas é uma dura realidade do Brasil e do mundo, né, alto índice voltado para isso. E eu descobri aí uma escritora que lançou um livro chamado Segredos do Passado, a Eline Sato, né, que está com a filha aqui também, a Melissa e o Edson, acompanhando aqui. E eu trouxe aqui, nossa produção trouxe a Eline Sato para tratar exatamente sobre esse assunto. Você provavelmente ou já viveu ou conhece alguém que tenha vivido, né, uma violência intrafamiliar. E as pessoas às vezes confundem. Você assim, mas violência é física, o cara bateu na esposa. Não é só isso. Você tem a pressão psicológica, você tem a violência psicológica, você tem a violência moral. Quando o cara fica, você não presta, você não serve para nada, humilhando a sua parceira, a sua companheira, né? E para piorar em cima disso, você ainda tem o estupro. Porque o camarada, o companheiro que acha que a sua esposa, a sua companheira é obrigada a manter relações sexuais, quando ela diz não, né, ali é considerado legalmente, pela lei, pela jurisprudência, né, um estupro, uma violência de estupro. Para falar sobre esse assunto, converso com ela, Eline Sato, a escritora do livro Segredos do Passado. Eline, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Gostei de você. Eu também. Muito simpática. Obrigada. Tá tudo bem, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você trouxe a família hoje, né? Trouxe a família. Tá certo. O esposo ali, eu já cometi 2 gafes aqui com o esposo, porque eu perguntei a ela escreveu um livro narrando a questão da violência. O Poli, meu editor que está ali do outro lado, nas operações, eu disse para ela assim, das duas uma, ou você narra a experiência de uma outra pessoa, ou você viveu isso. E o esposo dela bem assistindo aqui, eu tinha que cometer essa gafe, né, gente? Não, se não fosse, não seria eu, senão não seria eu. Eline, o que te levou a escrever um livro que tratasse sobre violência intrafamiliar? Então, todos os livros que eu já escrevi, eu sempre tento trazer essa questão da violência dentro da casa. Sempre acontecia de relatos de pessoas que chegavam até mim. E com os grupos de leitura que eu tenho, que as meninas leem e reportam que viveu aquilo começou a se tornar frequente. E muitas pessoas chegavam em mim relatando a vivência de outras violências que são bem suaves nos meus outros livros. E conversando com uma amiga que viveu essa violência muito pesada de um casamento que ela teve, era tudo perfeito antes do casamento e um dia depois do casamento... Quantos dias? Um dia. Depois do casamento? Na lua de mel. Na lua de mel, então? Ela saiu para a lua de mel, ela fez o casamento, saiu para a lua de mel e no primeiro dia da lua de mel ele se tornou violento. Bateu nela? Ele avançou para cima dela. E ela trancou a porta e ele começou a falar palavras pesadas, como se ele tivesse assim, se transformado completamente. Ela me ligou do lugar que ela estava, de madrugada, pedindo ajuda, não sabia o que fazer, que não sabia o que tinha acontecido. Ela ainda levou para uma área mais espiritual, achando que ele estava assim, até possuído, porque a pessoa mudou da água para o vinho. Aliás, do vinho para a água, não sei nem fazer essa analogia.
porque foi de uma coisa ruim para uma coisa boa para uma coisa ruim. E aí ela me ligou e a gente começou a conversar. Ela era uma advogada, culta, e passou por um problema muito grande para conseguir se divorciar dele. Então, assim, não houve relacionamento depois do casamento com essa pessoa. E os relatos dela me incomodaram, e juntando com as coisas que eu recebia de meninas e mulheres que liam os meus livros, eu resolvi escrever Segredos do Passado. Então, todos os outros livros falam de uma certa violência, de abuso, de relacionamentos abusivos, de pai com filha, de marido com mulher, de trabalho, todos os relacionamentos abusivos. Que às vezes a gente fala relacionamento e violência, parece exatamente o que você falou. Ah, é só o marido que bate na mulher. Não, tem N tipos de relacionamentos abusivos. Quando a mulher também bate. Quando a mulher bate, quando a mulher agride. Tá vendo o olho roxo aqui? Existe. Desculpa, é um assunto sério, a gente não pode brincar com esses assuntos. É sério, o assunto é sério. Mas existe caso de mulher que bate no marido? Existe. Existe caso de mulheres que batem no marido. Depois a gente precisa conversar ainda. Existe esses casos? Existe. Existe casos de agressão verbal, né? De dizer que o cara não presta, que o cara não vale nada. Isso não deve ser feito nem de um lado até na nem de outro. libido. Na libido, na cidadão. Masculinidade, entendeu? Assim como o homem mexe com a feminilidade da mulher, é o inverso. Então, como eu falo, eu sou uma feminista, mas uma feminista que prezo pela Vocês querem dominar o real. mundo, né? Essa é a verdade, né? Não, a gente quer igualdade, porque a gente fala assim, às vezes as mulheres brigam tanto. Você não acha... gente, parece que as mulheres não querem mais os homens. Não é isso, a gente adora os homens. As mulheres, né, a gente gosta disso, mas as mulheres parece que, não, agora a gente quer que os homens acabem, vamos extinguir os homens e só a mulher viver. E não é isso que é. Eu acho não tão é bonito o feminismo, na sua palavra real, na sua teoria, ela não é assim. É claro que você não deve estar falando do extremista, do fundamentalista, né? Mas, assim, eu acho tão bonito quando o homem sai do carro, você faz isso, dando moral, hein? Você sai do carro e abre a porta para a esposa. Não é legal isso? Eu gosto muito disso. Tem feminista que vai dizer, as extremistas, vai dizer, isso é um absurdo, eu sei abrir a porta. Não, a gente sabe pagar abrir. A conta, por exemplo. O Edson paga a conta? Paga as contas e eu não me importo nem um pouco com isso. Você não se ofende com isso, não? Não, de jeito nenhum. Eu acho que isso é uma forma de carinho, não de opressão. Não quer dizer que ele é maior do que você? Não quer dizer que ele está com zelo, com cuidado. Eu não sei, eu acho que o mundo está tão louco, tão doido, que o homem fazer isso é uma afronta para a feminista extremista. É absurdo ele abrir a porta também, pagar a conta, não tem que dividir, pede igualdade. Eu acho que a mulher ela tem o direito, eu acho que tudo é uma questão de conversa. É aí que entra a questão do respeito. Eu creio no feminismo como respeito. O homem respeita a mulher respeita o homem, eles podem ter os mesmos salários, se a mulher quiser, por exemplo, trabalhar e o homem cuidar da família, eu não vejo problema nenhum nisso. As pessoas criam caso e vice-versa, entendeu? Então, se ela quiser ficar em casa, se ela quiser ficar em casa e o homem trabalhar, absolutamente normal. E o inverso, porque hoje uma mulher ganhar o seu próprio salário e sustentar a sua família, hoje você vê vários casos de pessoas, não, mas é um absurdo, a mulher não tem que trabalhar. Se ela quiser trabalhar, eu acho que ela tem todo o direito. Tudo é uma questão de conversar. Assim, eu fico observando, assim, as pessoas falam tanto de igualdade, mas hoje a gente tem realmente, em sua grande maioria, os homens mais no mercado de trabalho, ganhando mais do que as mulheres, mas você tem muitas mulheres ganhando muito mais do que os homens. Então, é isso que a gente gostaria, a luta das mulheres é que as mulheres exerçam os mesmos direitos dos homens, que hoje ainda tem muita coisa para a gente conseguir que ainda não tem. Se você for fazer uma pesquisa real mesmo, os salários das mulheres são menores do que os dos homens. Os direitos das mulheres são menores. Existe ainda aquele racismo estrutural? Existe. Aquela diferença estrutural? Existe, é sim. Mulher, a mulher dá mais trabalho. Pode ser que a mulher ela tenha algumas coisas a mais, porque ela tem o direito de gestante, porque ela tem... a mulher todo mês passa por questões hormonais, então existe. Isso é um preconceito. Existe como você equilibrar isso, como você administrar. As mulheres hoje conseguem administrar isso de maneira maravilhosa. Então, isso é uma coisa que elas vêm conquistando ao longo do tempo, mas ainda tem muita coisa para a gente conquistar. Ainda há muita opressão sobre a mulher, entendeu? Então, isso é o que a gente luta. Você escreveu o livro, você tem outros livros publicados? Tenho. Tudo por um sonho, posso? Pode. Tudo por um sonho... Esse é seu, inclusive. É meu? É. Me dei bem. Tudo por um sonho em Paris, um recomeço.
Esse é, na verdade, a trilogia, esse é o terceiro livro da trilogia. Terceiro livro da trilogia. É. E o livro Sara. da mesma autora, Tudo por um Sonho em Paris, Sara. É. Né? Um romance de Eline Sato. É. Olha, bacana. Esse é um livro que fala, é uma história real de uma menina que sofreu bastante abuso psicológico por parte do pai. Vamos lá. Sara Furtado é uma estudante de medicina focada em se tornar psiquiatra e trabalha com portadores de transtorno de espectro autista. Ela traz em sua história relacionamentos pessoais traumáticos e uma infância marcada pela rejeição que recebeu do seu pai. Ao completar 21 anos, ela decide assumir o controle de sua vida, ser livre de toda a opressão e dos fantasmas do passado, precisando se redescobrir em meio aos conflitos de sua alma para ser quem deseja. Um romance intenso, com muito drama e uma pitada de suspense, se inicia quando ela conhece Benjamin Hawking, é isso? Hawking, isso. Será que Sara se permitirá viver esse amor? Em sua busca pessoal, Sara estará diante das revelações que jamais poderia imaginar e situações à sua volta que dependerá de grandes atitudes para que consiga alcançar seus objetivos. Né? Isso aqui é uma sinopse, né? Contando um pouco da história do livro. Vou ler, obrigado pelo presente. Amei, tá vendo? Ela traz presente e você não trouxe nada, tá vendo? Isso é absurdo isso aí. Olha, amei. Ganhei aqui o livro, mostrar duas publicações da Eline Sato, tá? Ela que está aqui conosco, você que ligou o aparelho de televisão agora, ou entrou aqui com a gente na live. Deixar aqui para ela não se arrepender e querer levar de volta. A gente está falando sobre um assunto muito sério, que é a questão da violência intrafamiliar. Ela que escreveu um livro, um romance falando sobre isso. Eu não sei, eu vou tomar cuidado que eu vou dizer aqui agora, né? Porque você não romantizou a violência intrafamiliar. Não. Você escreveu um romance porque é uma história não fictícia. Isso. Né? Uma história real, uma narrativa real. E que você empurrou para dentro de um romance para mostrar, para fazer um alerta para a sociedade. Isso, essa que foi a intenção. Na verdade, como esses relatos vinham muito frequentes na minha Instagram, nas minhas redes sociais, com os leitores falando sobre o que eles viviam, muitos deles falam o quê? A primeira coisa que eles falam, Eline, eu li o seu livro, estou aos prantos, eles me mandam os surtos, que a gente fala que são os surtos literários, né? Que eles me chamam de madrugada e mandam mensagem, e falando assim, eu me identifiquei demais com a Mila, no caso desse novo livro, Segredos do Passado, e eu vivi isso com meu marido, eu vivi isso com meu pai, vivi isso com meu irmão, e cada uma relata de um jeito. E isso foi o que me fez trabalhar a história de uma maneira mais profunda. Eu queria trazer, e para alcançar alguns leitores a mais, eu queria que as pessoas tivessem o entretenimento, elas olham para isso, na verdade, como um entretenimento, a literatura, e começa a ler um romance, e quando ela se depara com o que está ali, é onde ela começa a se identificar com os problemas, que são as violências, o abuso, e aí a importância do cuidado com a saúde mental. Porque a Mila, ela é uma personagem extremamente perturbada por conta dos traumas do passado dela, desde a infância, porque ela perde os pais, então ela é cuidada por uma família de advogados, essa família tem um filho, e ela se apaixona por esse filho, casa com esse filho, e ali começam os problemas dela. Até que Mas ela não é violentada? Não é violentada sexualmente, mas ela é violentada de todas as outras formas, que abusos verbais, ele fazia, prendia ela no quarto. Ontem eu tive, vou deixar você falar essa parte, mas ontem eu tive com uma amiga que eu não vejo há muito tempo, e eu fui fazer um elogio a ela. Você tá tão bonita, hoje ela começou a chorar. Ela falou assim, poxa, meu marido não falava assim comigo. Não me tecia. Meus amigos falam assim comigo, mas a pessoa que eu amo não tecia esse elogio. Porque a pessoa, ela só tem a parte ruim, só mostra o lado ruim. Você não pode, você não faz, você não vai fazer isso. Ela passa por um problema, até como, vou dizer que é um spoilerzinho, ela gostaria conta final. Conta final. Matou o livro da um spoiler, ela queria ter muito um filho, ela fica grávida e ele força ela a fazer um aborto. Uau! Então, assim, e tudo isso sem o consentimento dela, porque ele é extremamente abusivo. E por ele ser um homem muito influente na cidade dele, o que ele faz? Ele consegue tudo que ele quer. Entende? Ele conhece a lei, a família dele tem muitos contatos dentro da justiça. Então, assim, é muito fácil para ele manipular
as pessoas, e ele é extremamente manipulador, ele sofre de uma doença psiquiátrica que mais pra frente vai se falar no livro, e ela, então, ela fica sofrendo, e ela tem o quê? Ela tem medo, porque o que ele faz com ela? Ele cobra todo o cuidado que a família teve com ela quando ela perdeu os pais, ele cobra todo o trabalho que a família fez para ela, ele cobra aquilo dela. Então ela é como se ela se sentisse em dívida. E aquilo começa a fazer com que ela acredita naquilo. Ela começa a acreditar que tudo aquilo que ele fala para ela é verdade. E é o que muitas mulheres vivem. Você começa a assumir que você é aquilo que ele tá falando. E aí entra a importância de você ter alguém que oriente o que? A sua mente, que fale para você, tire você daquele relacionamento. E o mais difícil hoje é conseguir tirar as mulheres desses relacionamentos abusivos. Porque as mulheres começam a acreditar, não, mas é assim mesmo, o homem é assim mesmo, não, ele é violento, ele fala assim, mas ele vai se acalmar, ou então leva para a parte espiritual, ah, não, é porque foi um demônio, Pois entendeu? ele está endemoniado, isso é vai uma coisa, passar. isso é uma coisa que acontece muito nas igrejas. É. Ele se comportou assim porque ele deu lugar a Satanás. É. Quer dizer, Satanás leva a culpa de tudo, né? Exatamente. Quer dizer, do mau caratismo, de uma formação errada. De doenças. De doença, inclusive, né? Psicossomáticas, que precisam ser tratadas. Ainda há um preconceito, né? Das pessoas irem fazer terapia, ir no psiquiatra. Esses dias eu encontrei um amigo meu, ele é psiquiatra. E ele estava com alguns remédios e tal. Eu falei, e aí? Você está fazendo com esses remédios? Jonathan, eu também tenho que me tratar. Afinal, eu carrego uma carga das pessoas que vêm para cá e eu também tenho que cuidar, Com senão certeza. quem fica doente sou eu. Né? Como todo psicólogo tem que ter um psicólogo para cuidar dele, porque é tanta informação que ele vai recebendo. Exatamente. O psicanalista, no meu caso, também tem que ter esse cuidado com a mente. Por quê? Porque a vida é difícil. Eu costumo falar para os meus leitores e para as pessoas que eu cuido, que todos nós deveríamos ter todos, sem exceção, um médico, um advogado e um psicanalista ou um psicólogo para cuidar. São as 3 coisas que nós deveríamos, o mínimo. Porque é importante cuidar da saúde mental. Gente, eu estou conversando com a escritora Eline Sato. Escreveu o livro Segredos do Passado, que trata sobre a questão da violência intrafamiliar e seus efeitos nocivos. Eline, você falou que tem relatos de lideranças religiosas. Sim. A gente já viu isso, eu não vou dizer aqui, um determinado circuito cristão, que era contra a criança. A gente não está falando de criança, mas no caso de igrejas evangélicas, pastores que pregam, Sim. que vivem uma vida, aparentemente uma vida cristã, mas chega em casa, estupra a esposa, violência contra a esposa, assédio moral. Exatamente. E por aí vai. Exato. Existe isso ainda no Brasil? Existe, e muito. O livro Sara, inclusive, ele trata sobre isso, é uma história totalmente real de um casal que eu cuidei. E ela era filha de um pastor e extremamente abusada moralmente pelo pai, né? Então, assim, muito abusivo. Ela é filha de a Sara, que é esse livro aqui. Isso. Você me trouxe, tá? Isso. Vou marcar mais entrevistas para você trazer mais livro para mim, tá? É esse livro aqui. Ela é extremamente abusada pelo pai. Pelo pai. Não fisicamente. Não, ela é abusada verbalmente. Ela não podia assistir televisão, ela não podia sair com as amigas, ela não podia ter uma vida. Ela tinha uma vida, ela saía da escola, ia para casa, ela tinha uma amiga que também pertencia à igreja, que ela de vez em quando podia ir na casa dessa amiga, e ela via o relacionamento dessa família era totalmente diferente da maneira como o pai tratava a mãe dentro de casa. Então a mãe andava sempre com o cabelo sem cuidar, não tinha um cuidado pessoal, porque não podia. Nada contra, cada um segue, mas era algo forçado, não era algo natural, que era de acordo, era obrigada. Então ela cuidava daquilo ali, ela tinha que ir para casa, ela ficava no quarto, ela ficava estudando, ou seja, só naquele mundinho, e ela não podia falar, ela não podia ter opinião dentro de casa. O pai era extremamente abusivo. E na igreja ele era amado pelas pessoas, todo mundo cumprimentava, ele falava, cuidava, era uma máscara. E ela começou a relatar isso, e quando ela fez 21 anos, é quando ela fala assim, eu não quero isso para minha vida, eu não quero relacionamento, eu não quero romance, eu não quero nada. Ela resolve ser médica e vai estudar. E aí ela conhece o Benjamin, que também é cristão, e o Benjamin apresenta para ela o Deus que ele serve, né? Um Deus amoroso, compassivo, que entende, que gosta de sinceridade, que gosta que seja seja você. Deus quer que você seja você com ele, né?
E aí ele começa a apresentar essa forma de amor de Deus para ela. E ela começa a se quebrantar. Ela luta contra esse amor muito, porque ela fala, ele vai mudar, ele vai me machucar. E na verdade ele começa a mostrar que ele vai cuidar dela, ele tem todo um carinho com ela. E aí o final do livro realmente as pessoas amam o Sara. O Sara é o meu livro mais vendido, que é bem cheio de romance mesmo, é bem leve, diferente do Segredos do Passado. Vamos falar de valores. Vale a pena? Ou você faz por amor mesmo? Olha, no início eu fiz por amor e por terapia, né? Eu tive uma depressão muito grande em 2016 e por conta de muitos problemas que eu enfrentei com a própria igreja. Então eu saí muito machucada. Religiosidade mata, não mata? Religiosidade mata. Religiosidade mata. E tem matado a vida de muita gente por aí. Gente. Eu saí de uma igreja muito machucada mesmo. Graças a Deus eu tenho muita consciência do homem e de Deus, né? Deus não tá, é maravilhoso, não tem nem o que falar. Mas eu saí de uma igreja muito ferida e eu cheguei assim a ponto de não querer mais nada que me envolvesse com a igreja física. Então eu comecei a escrever. E escrever sem parar. E aí foi quando eu escrevi o Paris 1, 2, 3, vários contos, publiquei e tal, até chegar no Sara, que eu lancei em 2019. E foi com relatos de outras pessoas que também viveram essa opressão dentro da igreja. Eu falei, não, a gente precisa falar. Eu falo muito sobre Deus no livro Sara, mas de um Deus puro, de um Deus que gosta de ouvir uma oração sincera, sem palavras rebuscadas, sabe? Aquela coisa que você senta e fala assim, Deus, vamos conversar. Eu preciso do Senhor agora, que é onde eu estou, sem ter... E a Sara, ela passa por esse processo de deixar a religiosidade e ser Deus, e buscar Deus de verdade. Você tem dado palestras por aí, tratando desse assunto, levantando essa bandeira? Eu faço bastante, principalmente nas reuniões de igreja, eu frequento, alguns pastores me chamam para falar sobre isso, de reuniões de amigas, de mulheres... quando eu faço o lançamento dos livros também eu dou palestras, mas ainda não fui nas escolas, nesses lugares ainda não, mas gostaria. Eu vou contar um relato aqui, claro, sem citar nomes, sem dar endereço, sem, enfim, dar referência nenhuma. Mas meu pai conta uma história que ele tinha um pastor, né, e o filho desse pastor começou a namorar uma menina de 12, 13 anos de idade. E esse pastor, eu não estou aqui para denegrir a imagem do alto clero, das lideranças eclesiásticas, pelo amor de Deus. Assim como a gente vê relatos de escândalos aí, de padres, também tem de pastor, tem de outras religiões e tal. É só para fazer um alerta, porque aquele ditado que diz quem vê cara não vê coração, né? É um alerta da religião. Da religião. E o fato da pessoa estar na igreja, ser um líder religioso, não garante bom caráter. Não garante princípios, não garante valores. Isso não é garantia. A gente tem essa grande cultura no Brasil de encontrar, por exemplo, é um pastor, até deveria, minha concepção. O apóstolo Paulo usa uma fala muito interessante, você seja de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Eu sou uma pessoa de princípio, eu sou uma pessoa de valores, eu sou uma pessoa de... né? Mas lá em outro texto, em outro momento, ele vai dizer assim, eu não sou merecedor de nada, porque eu não sou nada. Ele mesmo reconhece a sua abundância de pecado, de erros, de falha, né? Então, isso não é garantia. A gente pega um título, coloca na pessoa e a gente acha que essa pessoa, ela tem bom caráter, ela tem princípio, ela tem valor. E não é. A gente vê aí relato de pastores que se envolvem em escândalos e que... Não, gente, tem muitos pastores bons, tem pastores maravilhosos, compromissados, éticos e tal. Mas antes de ter o título de pastor, ele precisa ter o título de boa conduta, de valores e princípios. Pastor é uma consequência, uma decisão, foi Deus falando, não importa. Mas se ele for verdadeiramente uma pessoa compromissada com os valores, com os princípios, com os preceitos, com a moral, com a ética, aí penso eu que está num bom passo de um ser humano, né, que é o mais importante. Mas aí papai conta que, e aí em determinado momento esse pastor, suposto pastor, teria dito para essa menina, namorada desse seu filho, de 15, 12, 13 anos, assim, olha, Deus mandou você ter relações sexuais comigo. E ele teve uma relação sexual com a menina sai dali chorando e tal, aquela coisa vira um escândalo, o camarada vai preso, aquela coisa toda.
Então as pessoas hoje em dia, principalmente nas redes sociais, têm usado muito o nome de Deus. Uns com propósitos de usurpar financeiramente a fé alheia, outros com o propósito de alcançar o objetivo de fama, outros com o propósito... Né, mas a essência do propósito mesmo, que é ser um exemplo, isso parece que tem cada vez mais ficado distante, não é isso? E eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala, né, lá em Paulo, em Tessalonicenses, ele fala que nós temos que conhecer os tessalonicenses, os tessalônicos, né, eles liam os mandamentos deles para que não fossem enganados. Eles botavam em prova de quem estava pregando. E hoje o que falta nessa questão da igreja e do cristão em si é ele conhecer a palavra profundamente. Quando eu saí dessa igreja, eu e minha família, eu e meu esposo, nós fizemos teologia, eu li a palavra, eu já li várias vezes a Bíblia porque eu queria conhecer a palavra na íntegra. Porque eu falo, a Bíblia fala que a palavra liberta. Então a gente, quando lê a Bíblia, você é liberto ao ler a Bíblia, né? Então, assim, eu conheço a palavra para exatamente quando eu estiver, quando alguém vier falar algo para mim, eu saber exatamente se aquilo que ele está falando é real. Porque o que você está falando desse relato, ele está falando algo totalmente contra aquilo que está escrito na Bíblia. Então você nunca pode ter uma profecia, Deus mandou me dizer algo que é contra aquilo que está dentro da palavra dele, então já cai por terra. Eu não sou cessacionista, eu acredito que as manifestações espirituais e tal, mas a coisa está tão ruim, você acaba ficando bastante incrédulo. Incrédulo. Com algumas situações de igreja, principalmente de redes sociais. Os caras estão vendendo de tudo. Eu vi agora recentemente uma pastora vendendo oração. Nossa, Deus me livre. Vendendo oração, né? Os outros fazem uma miscigenação de realidade e ficção que você já não sabe, você não sabe o que é, onde está a verdade. E isso confunde as pessoas. E as pessoas, quando você está com dor, por que eu estou falando? Eu entrei em depressão nesse ano de 2016, porque eu a gente tinha um negócio junto com o nosso sócio, era um pastor, e eu acreditava nele assim cegamente, porque eu falava, o caráter dele não é dúbio, né? Ele é uma pessoa correta. E já tinham várias pessoas vindo falar comigo sobre essa pessoa e eu não acreditava. Eu falava, não, ele é uma pessoa boa. E a gente se entrega, você deixa acontecer. E aí, por que acontece? Quando eu fui para essa igreja, eu estava muito doente, né, na época, e na hora que você está com dor, na hora que você está passando por um problema, essa pessoa, ela te acolhe, ela te enreda. Então, se você está frágil, você está sem armadura, você está machucado. Então, quando alguém vem e te acolhe, você acaba acreditando. E aí, quando chega lá na frente, que você começa a se reconstruir, você está vendo que você está sendo abusado em todos os sentidos. E ele era uma pessoa extremamente abusiva, principalmente dentro da casa dele. Eu comecei a abrir os meus olhos quando a esposa dele, que é aonde eu comecei a trabalhar o livro Sara, a esposa dele relatava os abusos que ela sofria dentro de casa. Então, ou seja, isso existe. Né? Existe. A esposa desse pastor. Esposa desse pastor. Que era seu sócio. Que era meu sócio. E aí eu comecei a abrir os olhos e olhar de outra forma. E a Sara, ela é uma personagem que ela conta toda a história dela com o pai. E aí, durante o livro, para poder conseguir fazer uma narrativa, tem outras histórias, todas são reais, que eu coloquei dentro da história para criar uma narrativa mais instigante. Mas toda a história é baseada na história real, entendeu? Gente, estou conversando aqui com Eline Sato, que escreveu o livro Segredos do Passado, narrando aí a história de violência intrafamiliar e seus efeitos nocivos para quem sofre disso. A gente tem casos de mulheres também que ou corroboram ou passam a mão, ou no sentido de fingir que não viu, né? E que acabam fazendo o jogo do companheiro quando o companheiro violenta a própria filha. Né? Eu vi, por exemplo, um depoimento de uma mulher que ela disse, não, era da vontade de Deus. Nossa, Deus, né? O passapano que a gente fala. Um caso bem notório no Brasil, bem emblemático no Brasil, foi aquele caso daquele pastor que Deus mandou ele ter, por causa de uma interpretação errada de um assento, né? Deus mandou eu adulterar com ela, ele confundiu adultério com adulterar e pegou uma irmã da igreja e acabou tendo uma relação, aquela coisa toda. Enfim. Então, assim, um assento destruiu duas famílias.
a atitude da violência intrafamiliar é uma marca de muitas mulheres que nesse momento estão nos assistindo e que sofrem violência. Ela vai para a igreja, os filhos vão para a igreja, o esposo vai para a igreja, ou ele é pastor, ele é obreiro, enfim. Tem uma vida, quem olha aparentemente, tranquila, seguindo todos os ritos sociais. Igreja, trabalho, vida social, vai comer uma pizza. Então, quem olha está dentro de um padrão socioantropológico que é inquestionável, naquele primeiro momento. Mas quando entra dentro do seio familiar, na casa, é um inferno. Né? Mulheres que estão nos assistindo nesse momento têm marcas, manchas, traumas que parecem eternizadas. E eu não estou falando, ela sai às vezes de casa para casar e constituir a sua família. Em casa ela tinha o amor do pai, o amor da mãe. Vamos falar ao contrário aqui, né? É um ambiente saudável. E quando ela acha que agora ela está vivendo a sublimação de algo sublime de família, ela na verdade agora passa a ser vítima, passa a viver enclausulada dentro da sua casa, até emocionalmente. Existem mulheres que estão mortas emocionalmente? Existe, né? Muitas, inclusive. E eu diria a você o seguinte, que a gente encontra muitas delas dentro da literatura. Porque a literatura se torna a válvula de escape dela. Então, eu converso com muitas mulheres do Brasil todo e até de fora que falam exatamente isso. Quando eu pego o livro para ler, ela começa a viver a vida que ela gostaria ali. Porque dentro ela não tem voz, ela não pode falar, ela às vezes não tem condição financeira. E isso de todas as idade, socioeconômico, tudo, não importa. Elas estão ali. Aí a literatura acaba se tornando a válvula de escape delas, porque elas estão presas no mundo. E o que eu fico feliz? Quando uma mulher pega um livro, lê e ela consegue se enxergar numa personagem e mudar a atitude para sair desse casulo que elas vivem. Sarah é um caso desse, a Nina é um caso desse, a Mila, que é a personagem Segredos do Passado, é um caso desse. E a minha intenção de escrever o livro foi exatamente essa, é mostrar para as mulheres que existe. Por exemplo, todos esses meus livros, eles são romances para até 16 anos, né? De 14 anos, vocês podem ler, porque são suaves. O meu livro Segredos do Passado eu fiz para mulheres maduras, porque é um livro para acima de 18 anos, um livro extremamente intenso. Fala de violência, fala do aborto, fala da violência e fala dessas mulheres que estão enclausuradas, porque a Mila era enclausurada, ela ficava presa em casa, ele não deixava. Se ela não seguisse aquilo que ele queria, ele prendia ela dentro de casa. Tem mulher que viveu tanto isso de opressão, está num submundo de uma escuridão que ela se negou ao ponto de perder sua própria identidade? Com certeza, com certeza. Muitas delas não sabem mais o que são, não sabem mais quem elas são, as vontades delas, os sonhos delas, ficam perdidos, ficam anulados, ficam vagando. Ela vai andando conforme ela vai vivendo a vida, a cada dia uma vida. E você vê pelo relato, pelo cuidado pessoal, a mulher não quer mais se cuidar, ela não se ama mais, ela não tem mais vontade de se olhar no espelho. Eu não quero mais, para que eu vou me arrumar, para que eu vou fazer tudo isso? Só que aí é por isso que eu pego tão pesado na questão da saúde mental, de você procurar ajuda de alguém para você poder falar, para você poder expor o que você está sentindo, porque todos nós precisamos de alguém que nos oriente e nos diga, olha, não é assim, para que ela consiga olhar no espelho de novo e poder se enxergar. A Mila é uma personagem que eu criei para mostrar isso para as mulheres. Ela, quando ela resolve sair, que ela foge, que ela cria toda uma história e ela foge desse relacionamento abusivo, ela inventa um novo nome, ela muda de cidade, ela apaga todo o passado dela, vive escondida. Só que o que mostra nisso? Ela não tratou aquilo, ela não resolveu aquele problema do passado. Ela simplesmente fez assim, botou um tapume, foi viver a vida dela, segue a vida dela aqui, só que ela morre de medo, ela fica sempre olhando na rua o que está acontecendo, ela come os dedos todinhos quando ela está num lugar porque ela está sempre achando que alguém está vendo, ela não se relaciona com ninguém, todo o relacionamento dela é relacionamento raso, porque ela tem medo de se envolver, porque ela vai ter que dizer quem ela é. Entendi. Entendeu? Então, ou seja, tudo levado até o momento em que ela decide
tratar o passado dela. O Vincenzo, quando entra na vida da Mila, que ela começa a mostrar realmente quem ela é, ele ajuda ela exatamente a buscar resolver o passado. Ninguém consegue ser feliz no futuro se não resolver o passado. Uau, forte essa. Tá vendo aí, Polly? Isso é forte. Ninguém consegue ser feliz no futuro se não resolver o passado. Bom, conversei com ela, Eline Sato, Segredos do Passado. Eline, amei ouvir relatos desse livro. Agora, para nós, como é que termina o livro? Achei que ela fosse cair nessa história minha, mas não deu certo, não. Vai ler o livro. Vai ler o livro porque tem um plot bem grande nesse livro. Eline, obrigado por você estar com a gente. Suas Obrigada. Considerações finais. Fico muito feliz de recebê-la aqui. Sucesso nessa obra literária. Eu vou marcar com você uma outra hora. Amei te entrevistar. Amei cometer a gafe com seu marido ali. Imagina. Né? A Melissa, sua filha, que aqui está. Sucesso na sua vida, na vida da sua família. Isso é muito importante. O esposo, a família caminhar junto no mesmo projeto, no único propósito. Não tenho dúvida de que esse propósito não seja apenas superficialmente do ponto de vista da literatura, mas, sobretudo, tem um ponto espiritual nele para ajudar muitas mulheres que vivem a opressão e a intolerância de um país em que ser machista é comum. Num país onde o racismo e o machismo são estruturados nas suas evidências e instituições. Exato. De qualquer maneira, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada. Olha para aquela câmera ali, passa o seu contato para quem quiser te convidar e conhecer um pouco da sua obra. Então, minhas redes sociais, gente, a Eline _Sato é meu Instagram. Eline Sato, se vocês colocarem na internet, vocês vão achar todas as minhas redes sociais. E o meu site, www.elinesato.com.br, tem todas as minhas redes sociais, todas as minhas obras, matérias que eu escrevo, tudo está lá no meu site, vocês podem acessar e me conhecer um pouquinho mais. Eu vou tomar a liberdade, ver se eu consigo pegar aqui, ao vivo mesmo, tem problema? Não, claro. Só para divulgar, depois o meu editor me briga comigo, só para eu divulgar aqui, fazer uma chamada, porque para divulgar nas minhas redes sociais e as pessoas assistirem esse programa que vai reprisar. Eu quero assistir o programa, não assisti o programa, queria saber como é que queria saber do livro. As pessoas sempre me abordam na rua. Né? Jonathan, não deu tempo, não sabia, você não anunciou e tal. Então, assim, eu vou passar aqui uma informação que eu acho que é muito importante para as pessoas. Jonathan, eu queria saber como é que eu faço para adquirir o livro. Esse livro, ele está à venda nas livrarias? Tá nas livrarias Martins Fontes, Amazon. Você encontra todos os meus livros físicos e digitais na Amazon. No e-book também? Em e-book e em físico. E nas editoras, né? A editora The Books e a editora LN Editorial, que vai lançar em fevereiro agora. Eu tenho algumas novidades que eu não posso contar ainda, que eu não tive autorização. Só a gente aqui, ninguém precisa saber, entendeu? Em fevereiro eu vou ter uma novidade aí com a editora, a LN Editorial, com o Eric. Ele está produzindo aí, a gente vai ter um livro físico que vai ter uma surpresa para os meus leitores. Eu já falei que vai ter parte 1 e parte 2, mas os leitores não conhecem a parte 2 aí, porque vai vir uma novidade. Que legal, fico muito feliz de poder participar dessa história de trabalho, de ouvir esse relato maravilhoso que ela faz aqui pra gente, da história de vida dela. Gente, olha só, pra você ter uma ideia, eu tô aqui, ao vivo com essa escritora abençoada aqui, a Eline Sato, que escreveu o livro Segredos do Passado. Para quem não adquiriu, adquira já, é um livro muito bacana. Tá aí em e-book também, em várias versões, mas acompanhe com maiores informações, acompanhe a gente na TV Câmara, lá no canal do YouTube. Fica à vontade lá, se inscreva, dê o seu like, fica à vontade e nos acompanhe lá, tá bom? Bom, dei o recado, o pessoal às vezes não fica ciente, enfim, agora tá todo mundo ciente que a gente vai disparar aí nas redes sociais. Obrigado, Eline. Obrigada a você, de coração. Jonathan, obrigada. Obrigado pelo presente. Obrigada. O livro Sara, Sim. Eu não tinha... a gente não tá mais ao vivo não, né? Estamos ao vivo. Então... Ainda não encerrei, não. Então tá bom. O livro Sara eu deixei aqui, porque a editora não tinha mais nenhum lá. Então eu deixei com você uma dedicatória. Então...
Olha lá, coitada da Melissa. Ela vai ficar sem o livro dela. Era o Tá único assim. livro que eu tinha da Sara em casa. Ô, Polly, tá assim, olha, para minha querida filha Melissa. Oh, desejo que a história de Sara seja uma inspiração para que o amor, é isso? Isso. E a paixão sempre façam parte da sua vida. Obrigada por estar sempre ao meu lado. Que lindo. Amiga, Perdeu. declaração de mãe dessa. Desculpa, tá? Foi um furto literário. Fico por aqui, obrigado pelo carinho. Papo Aberto se encerra ao vivo. Mais uma edição do nosso programa. A gente volta, se Deus nos permitir. Obrigado, eu amo fazer esse programa, porque é um programa que a gente se diverte, a gente aprende, a gente se corrige, a gente conhece pessoas maravilhosas. E eu volto numa próxima edição, se Deus assim nos permitir. Até lá, obrigado, Polly, meu amigo, que vem sempre nos apoiando e nos ajudando, tá ali. Para que tudo isso funcione aqui, eu preciso ter um técnico, alguém que entenda disso. Eu não entendo nada. Então o Polly está ali, o Thiago Polly, dando total apoio, um servidor desta casa, competente servidor. Obrigado a toda a equipe também da comunicação da TV Câmara, da comunicação da Câmara, também a equipe da TV Câmara. Enfim, a todos, a você, meu amigo, minha amiga, um excelente dia, beijo no coração, fico por aqui, vai dar meio-dia, um ótimo almoço e a gente se encontra, se Deus me permitir. Um beijo, até lá.